Começou hoje na Unicesumar um simpósio sobre medicina veterinária. Quem está aqui no estúdio para falar sobre esse assunto com a gente é o professor Carlos Maia Bettini. Tudo bem, professor? Tudo bem. Tudo jóia. Bom, vamos começar falando quais são os temas aí que vão ser abordados, que já estão sendo abordados nesse simpósio. Sim, começou hoje, logo pela manhã, com a abertura, e nós já iniciamos com o tema dermatologia. Dermatologia abordando vários pontos da dermato de cães e de gatos. Então hoje o dia praticamente é dermato. Amanhã nós vamos falar um pouquinho de equinos, então da parte de grandes animais, principalmente cirurgia de equinos. E a cirurgia, o tópico mais importante, vai ser a artrografia de equinos, tá certo? Então nós vamos, vai vir um professor de Curitiba, né, falando sobre toda a parte cirúrgica, usando o artroscópio, né, para fazer a abordagem em equinos. E na sexta-feira vamos falar sobre cirurgia oncológica. Então toda manhã um professor de Jaboticabal vai estar aqui conosco falando sobre a reconstrução em processos oncológicos. À tarde nós teremos uma palestra de cardiologia e vamos finalizar no final da tarde com o professor Raimundo falando sobre medicina legal. É muito interessante essa área de oncologia em animais, porque assim, não sei se hoje tem mais tecnologia para se descobrir mais a doença, antigamente não tinha, mas a gente tem ouvido cada vez mais falar de animaizinhos com câncer, né? Sim, tem aumentado bastante, como ser humano também, e a metodologia de diagnóstico também, né? Hoje nós já podemos fazer, antigamente se falar em ultrassom, que é uma técnica já antiga, mas para a medicina veterinária não tem mais do que 20 anos esse uso. Hoje a tomografia para esse tipo de diagnóstico, auxiliando principalmente não só no diagnóstico do tumor, mas também as consequências desse tumor, né, que são metástases e doenças mais importantes, que muitas vezes podem levar, inclusive, ao óbito do animal. Né? O bichinho é muito parecido com a gente? Quanto mais cedo for detectado, mais fácil Sim. de cura? Tem cura? Sim, com certeza. Quanto mais cedo você detectar, então, qualquer nódulo, quando pequenininho, é muito mais fácil você resolver a situação do que deixar alcançar aí volumes que muitas vezes são inoperáveis ou muitas vezes nem tem tratamento. E é claro, hoje, por exemplo, oncologia, a gente tem condições de operar, de fazer cirurgia, como esse professor vai vir falar, sobre a reconstrução de áreas que são retiradas, de lesões tumorais, às vezes que muitas vezes são necessários procedimentos gigantes. Então, ele vai falar sobre isso. E a oncologia também, hoje, o tratamento quimioterápico, radioterápico, pode ser utilizado. Então, temos aí várias terapias que acompanham, inclusive, aquilo que é feito em ser humano. Tecnologia tem crescido bastante nessa área também, né? Tem. Hoje mesmo, no tópico de dermato, é assustador. O ano passado, a gente teve um congresso aqui sobre dermato e esse ano, novamente, e a gente vê o quanto mudou. Então, aquilo que nós acompanhávamos do ano passado para cá, a mudança foi gigantesca, principalmente naquilo que diz respeito à alergia. Então, hoje nós cuidamos de forma completamente diferente daquilo que a gente cuidava há um ano atrás. E assim, a gente percebe que como o bichinho está cada vez mais próximo do ser humano, né, os bichos de estimação, parece que aparecem também doenças muito parecidas com os humanos. Né? Hoje você pega, por exemplo, como o animal ele vive no colo do proprietário, ele está sempre junto, o proprietário ele observa, às vezes, mais do que ele observa num filho ou que ele observa nele mesmo. Então, está no colo, ele está mexendo, ele está vendo se tem uma... Por exemplo, nós falamos de tumor. Às vezes, se tem um nódulo pequenininho na mama, ele já vai ver, leva para avaliação. Então, como ele está muito próximo, ele acaba levando também precocemente esses animais para consulta, para avaliação, e muitas vezes isso facilita bastante o tratamento. E esse desenvolvimento da medicina veterinária é muito importante, já que o bicho de estimação hoje é quase como se fosse filho, né? Tem muita gente, inclusive, que tem o bicho e não tem o filho, né? Hoje você pega a população, uma média de 1,8 filhos por família. Em animais isso já está batendo, então você pega hoje quase 2 animais por família, então está tendo mais animal do que realmente filhos. Isso para a medicina veterinária é excelente.
E aí lida-se também com uma outra coisa, né? Que não é mais só a doença do animal, mas Sim. é o psicológico, o emocional da família toda, né? Hoje o animal faz parte da família. E isso é bastante importante porque muitas vezes ele acaba sendo uma terapia, um tratamento de uma pessoa que muitas vezes é solitária ou um quadro depressivo, não só na indicação de ter um animal por ter o animal, né? Mas indicações terapêuticas, inclusive. Isso é muito bom e realmente dá um resultado sensacional. Nós temos hoje tem um criador, um adestrador que ele visita, por exemplo, hospitais que liberam o acesso aos animais. Então, a gente vê, e ele vê também resultados excelentes quando você tem a presença de um animal, porque ele leva, realmente, mexe com a emoção da pessoa. Isso traz uma paz, traz consequências que são muito positivas para o ser humano. E aí o profissional da medicina veterinária tem que estar preparado para isso também, né? Para trabalhar o emocional do dono do bicho, né? A nossa profissão, eu falo que tem o paciente e tem o cliente. O nosso paciente, ele não vem sozinho, né? Ele tem que vir com o cliente. Muitas vezes, esse cliente é que traz o problema. Dá trabalho, né? Exato, e às vezes ele dá trabalho também, mas é tudo um conjunto, isso no final dá sempre um resultado muito positivo, é muito interessante. Os temas do simpósio foram pensados justamente porque a maioria da clientela aqui na nossa região é de pequenos animais e cavalos? Na realidade, eu sempre levo, como eu organizo o Simvet, ele está há 17 anos, né? Aliás, a medicina veterinária aqui do Sesumar vai fazer 20 anos o ano que vem, 2018. Né? Uhum. E há 17 anos que nós realizamos o simpósio e há 17 anos que eu estou à frente do simpósio de veterinária. E eu procuro sempre, antes de trazer alguns tópicos, nós fazemos uma pesquisa com os alunos. E essa pesquisa, esse ano, o que ganhou realmente foram esses tópicos. Então, eu procuro trazer justamente para que a participação dos alunos seja maior. Então, isso tem dado bastante certo e realmente o resultado foi muito positivo. Hoje, a medicina veterinária aqui, nós estamos com ao redor de 370 alunos e a participação de 300 alunos, ou seja, auditório lotado, né? Então, isso é muito legal. Você trazer um palestrante para falar realmente para uma plateia grande é muito mais interessante, muito mais empolgante, né? Essa coisa de deixar o bicho mais perto, mais dentro de casa, tem afetado também nessa área de dermatologia? Porque, de repente, ele não toma tanto sol ou vive num apartamento, não sai muito? Nesse caso, assim, não afeta tanto. O que acontece é que muitas raças hoje escolhidas para participar da família, elas já vêm geneticamente comprometidas. Isso faz com que aumente algumas patologias. Hoje, sem dúvida nenhuma, os problemas de pele, eles representam 60% das patologias. Assim, se você pensar numa clínica que a cada 10 bichos, 6 vão entrar reclamando de pele, então tópico, por isso que nós tiramos um dia para dermatologia, né? Então, hoje, o problema maior é pele e o problema maior é alergia. E isso vem justamente por condições genéticas. Hoje a alergia, né, ela representa um grande índice e, por consequência da consanguinidade, da cruza entre indivíduos que são alérgicos. E a tendência é aumentar cada vez mais. Agora, essa coisa também da proximidade. Tem muito dono que dá tudo que é coisa para o cachorro comer, Sim. né? De vez em quando até ração, né? E isso mexe muito também com a saúde do bichinho, né? Sim. Às vezes dão... alimentos caseiros que não são bons, né? Chocolate, às vezes, até e outras coisas. Isso acaba contribuindo também para algum desenvolvimento alérgico no animal? Porque hoje a alergia, a principal causa de alergia é o alimento caseiro, a carne bovina. Ela representa, dentro da alergia, a pele, nós temos a origem alimentar, aquele alimento que provoca uma alteração cutânea. E a carne, ela representa a maior causa das alergias de origem alimentar. E normalmente tem um churrasquinho em casa, o proprietário acaba dando. O cachorro faz aquela cara de pidoncho. Exato, ele pede mesmo, né? Porque diferente, imagina, né? Ele olha aquela ração e fala, opa, eu não quero essa ração, eu quero uma carne. Quero uma picanha, Exatamente. Né? Então, mas a dica, claro, é sempre manter a ração e evitar dar outras coisas, né, professor? A ração de boa qualidade, você manter um alimento
Hoje, não só a ração que a gente fala, quando fala ração, eu escolho uma ração seca ou uma ração úmida, tanto faz, porque o que interessa é um alimento saudável, e quanto mais balanceado, por isso que a ração comprada, a ração a granel e de qualidade boa, que a gente fala, super premium, elas são indicadas. E se o seu animal tem uma patologia de pele, se ele tem algum problema, ele se coça, ou se ele tem algumas feridas na pele que possa ter aí uma origem alimentar, existem rações chamadas terapêuticas, aquelas rações que são dadas exclusivamente para aquele animal alérgico a um determinado tipo de alimento. Então hoje tem uma enormidade. É só escolher, né? Exato, é só escolher. Então tá, joia. Sucesso no simpósio, professor. Sim, obrigada muito pela obrigado. sua participação com a gente. Eu que agradeço viu? o convite.